a segunda e a última parte dessa que eu estava falando dos cursos, né? Que nós estamos aqui batalhando, né? Batalhando não, batalhando uma maneira de falar, que é a parte do curso de bateria, que eu estava falando do investimento. Como eu falei, nada é de graça. E o professor é um autônomo que presta serviço à comunidade dentro da música e dentro das aulas. Vamos para um outro lado. Alguns pastores, alguns padres procuram o professor Jorge que está tendo algum problema na igreja. Aí o que acontece? Eu marco uma hora e vou assistir essa turma. Mas vamos deixar uma coisa bem clara, que nem teve um caso aqui que aconteceu à parte. Eu tenho muitos alunos, principalmente no final de semana, são todos evangélicos, todos evangélicos. Pessoalzinho que tem o maior carinho, trabalha há muito tempo. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Eu conheci muitos pastores e muitos bispos. Para ter uma ideia, eu fiz para a turma da Universal, estou falando assim, a modo das empresas, não vou falar nem igreja, todas as igrejas são empresa, caso vocês não saibam, todas as igrejas são empresa. Pedindo para consertar alguns instrumentos, etc. E, aliás, eu entrei muito pelo cano por causa disso, fiquei muito bravo com essas coisas. Por quê? Na hora de pagar, ninguém pagava, mas isso daí era uma história, é outra história. E o instrumento era da empresa. Mas não tem muita gente. E eu vi muitas pessoas crescerem. Como bispos que vocês conhecem hoje, eu vi crescer lá atrás. Não eram nada. Eu não tenho vinheta para essas igrejas. Agora, pergunta se eu ganhei alguma coisa. Não, não ganhei. Também. Além de mandar consertar instrumentos, e não pagavam na hora. Porque, desculpa, mas foi a realidade por tudo que é sagrado. Os obreiros não estão, não colaboraram para pagar, precisavam de caixinha. Os evangelistas não... Peraí, quem mandou consertar foi a igreja. Não foi os membros da igreja. Se a igreja mandou consertar, ela é empresa. E quem teve que pagar isso daí fui eu, para mim não ficar com a cara, né? Ali, o meu nome queimado dentro das empresas. Esses instrumentos, eles são importados. Uma Yamaha não é daqui, a Yamaha é japonesa, os equipamentos são os japoneses. E eu paguei do meu bolso e ninguém me reembolsou até hoje. Isso aconteceu nos anos 90, começo dos anos 2000. E eu fiquei muito revoltada com isso, mas tudo bem. Eu aprendi a lição. Agora o que eu quero dizer é o seguinte. Quando um pastor, uma pastora ou um bispo pede para o professor dar uma olhada na igreja para mim fazer um estudo, eu nunca vou chegar lá, opa, sou o bambambam, né? Embora eu sou maestro formado, eu tenho a minha carteirinha, eu pago um licenciamento no começo do ano e não é barato. Para mim fazer a apresentação em público, eu tenho que estar com a minha carteirinha. Até para mim expor essas propagandas, se eu não tiver licenciamento e algum fiscal quiser me processar ou cobrar multa, eu tenho que pagar porque eu sou um músico profissional. Então, eu tenho isso, a minha carteirinha, a carteirinha azul, que a gente chama maestro, é a parte máxima da música. E eu fiz cursos de órgão pelo Japão. Eu tenho esses certificados todos comigo, foram 6 estágios. Não foi fácil, não. E as pessoas foram escolhidas a dedos. Claro que eu não fui lá. O pessoal veio de lá para cá. O curso foi dado aqui na Bandeirantes. Bom, gente. Então, o que eu quero dizer aos pastores, quando o pessoal me relata um problema, o professor vai ver e fica lá no finalzinho.
Fica lá no finalzinho. Eu não vou chegar a vocês caso o pastor, ou o bispo, ou quem for responsável da igreja, ou algum padre falar assim, olha, isso daqui é o maestro Jorge, é o professor, eu chamei para ele olhar. Eu não vou dar lá de bambam, não. Agora, alguns alunos também podem chegar e falar assim, isso aqui é o professor Jorge. Então, não se preocupem que eu não vou chegar. E qualquer problema que eu tenha relatado, eu não vou postar isso. Jamais eu vou postar. Eu vou chegar em casa, eu vou estudar a situação e vou passar para os meus alunos ou as pessoas que foram que me chamaram. Aí nós vamos estudar em particular. Nós estamos voltando com as palestras tanto na parte da música como a parte também da saúde. Eu gravo, tem muitas coisas aqui que eu não posso postar, tem tanto de casa de repouso, paciente, principalmente de hospital, eu não posso. Mas nas palestras, gente, mas aí quem faz é a direção dos hospitais, das clínicas. Eu tive um caso X, eu tive um caso tal, então, mas eu não estou falando da pessoa e não estou falando nem da igreja. Se é um caso de paciente que eu pego, eu também não estou falando do paciente, não posso, é antiético fazer isso. Então, nunca, professor... Eu vou dar um exemplo aqui agora, vamos tirar o professor Jorge, o doutor Jorge. Quando eu me casei, minha mãe era viva, eu chegava na casa da minha mãe e falava, mãe, eu posso pegar isso? Eu posso pegar aquilo? A minha mãe até ficava brava comigo. Mas foi a educação que eu recebi. Eu não estava na minha casa. Eu estava na casa da minha mãe. Então, filho, você pega isso daqui? Não. Era a casa da minha mãe. Na casa da minha avó era a mesma coisa quando ela era viva. Porque quando nasceu meu filho, né? O terceiro, são 3 meninas e um menino. Depois de um ano, meu filho hoje é médico. Depois de um ano que meu filho nasceu, minha avó veio a falecer. E eu já falei para algumas pessoas que conhecem, ela foi escrava. Então eu pedi a licença para minha avó. Esqueça, não se esqueça. Quando você casa, ou você é adulto, ou você está morando fora, ou você... A casa da sua mãe é da sua avó, da sua tia, você não vai... Não, não é. Eu pedi a licença. A mesma coisa eu vou fazer na igreja. A igreja de Deus pertence ao povo. Não, mas tem um dirigente lá. Eu não vou chegar... Hoje meus filhos moram... cada um tem a sua casa. Estão bem, graças a Deus. Mas eu não vou chegar na casa porque é meu filho, ou porque são minhas filhas, eu vou chegar lá e abrir na geladeira deles. Não vou fazer isso. Não foi essa a educação que eu tive. E não é a educação que eu tenho. Então, eu só vou ali na frente se eu for apresentado. E não é lá que eu vou resolver o problema. Eu vou resolver o problema quando os meus alunos têm aula aqui comigo. Se eu tiver que estar na igreja, que muitas vezes eu tive que fazer uma formação na igreja, se o responsável não me der autoridade, eu não vou fazer nada. Ok, eu estou falando isso daqui porque teve uma coisa assim, semelhante, próxima, e os meus alunos ficaram até chateados. Eu falei, gente, não se preocupa com isso. O professor tem uma bagagem. A igreja pode ser santa, mas o homem não é. A igreja de Deus, Deus é o que deu, é o Criador que nos criou, mas o homem tem livre arbítrio e aí a consequência na cabeça deles. Eu ia falar um pouquinho, essa é a segunda e a última parte. E analisem sobre a aula. Eu teria visita agora nessa primeira final de semana. E devido ao que eu estou falando para vocês, isso foi suspenso. Algumas pessoas ficaram chateadas. Eu falei, não, mas não fica não. E nem me reduzo contra isso. Eu sei o profissional que eu sou. Eu sei o que eu já fiz.
e o que eu faço não me reduzo a ninguém. Eu sempre coloco muito para as pessoas, uma delas nas minhas palestras, eu sei o que eu sou capaz de fazer para alguém que estão precisando. Isso eu vivo até hoje. Mas eu não sei o que a outra pessoa pode fazer por mim. Então eu nem conto. Eu, graças a Deus, eu estou aqui porque eu estudei, eu paguei os meus estudos. Os meus filhos hoje são formados, mas porque alguns estudos foram pagos, eu paguei, não tive ajuda de ninguém, tive ajuda de Deus. Acompanhei eles, então não devo nada para ninguém, devo a Deus. Então, quanto a isso, não se preocupem, né? Eu vou, assisto, veja o que é que eu posso ajudar. Olha outra coisa, eu vou ajudar, eu não vou lá para criticar. Vou ajudar porque muitas vezes os próprios pastores, os próprios bispos ou os próprios padres me pediram ajuda. E só se eles me autorizarem, ver tal coisa, etc., aí eu vou fazer. E o estudo, vamos fazer aqui em particular. Nunca eu vou misturar as bolas. Tá bom? Gente, fica na paz. Deus abençoe.